Em entrevista coletiva, o diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, afirma que não é igual ao Adson Batista, no seu estilo de entrevista, de dirigir um clube também, da forma mais polêmica, eu diria. Só que a questão, e isso o André Rodrigues ressaltou bem na sua pergunta na última terça-feira, de um Goiás extremamente fechado nos últimos meses, né? Desde a chegada do Patiello, do próprio Andrino e entrando em uma fase na Série B do Campeonato Brasileiro. O que isso explica, né? O que isso pode justificar esse momento ruim do Goiás. Da mesma forma, um cenário que eu já falava isso no ano passado, que o torcedor do Goiás iria começar a sentir falta de uma figura diária dentro do clube, já que não existe mais o Ailey Pinheiro, o Edminho já saiu, o Paulo Rogério Pinheiro também não é um cara de dar as caras, e mesmo no ano passado era mais nos momentos de vitórias, e agora, né, saindo de fato do clube, ele não vai ficar no dia a dia, e falta essa referência. Isso é bom ou é ruim? A minha opinião também sobre o Adson Batista e o presidente do Vila Nova, o Jorge Bravo, bora comentar sobre esses assuntos também e sobre a renovação do Dieguinho. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Confira o nosso canal de cortes também, com trechos mais curtos de cada um dos vídeos que gravamos por aqui. Eu vou deixar o link na descrição. E também a Pix Brasil agora a jogo de ouro, para você apostar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, todos os jogos do Goiás e também as outras partidas do Brasileirão. O link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para ainda repercutir a entrevista coletiva, tanto do diretor de futebol do Goiás, o Lucas Andrino, quanto também do CEO do clube, o Luciano Patiello, na última terça-feira, com alguns pontos importantes e algumas explicações. Quando o Lucas Andrino foi perguntado em algumas entrevistas, acho que foi até uma pontuação inicialmente do Edson Júnior, questionado por que o Goiás ele está fechado, inclusive não só para a torcida, isso sempre foi, mas também pela imprensa, né? Mesmo quem cobra o Goiás diariamente dentro do clube, ele não tem o acesso nem sequer a treinamentos. E na última semana, inclusive, entre vitória contra o Santos e a partida contra o Vila Nova, não teve nem sequer uma entrevista coletiva. Você pode até questionar, pô, mas o que isso impacta diretamente? Primeiro, você não tem um contato com o torcedor. Então, querendo ou não, o Goiás deixa de ser exibido, vamos dizer assim, como entrevista. Pode ser algo bobo? Pode, mas ela tem um alcance grande. E outro aspecto, o jornalista que trabalha com isso, eu não sou de trazer muitas matérias de entrevistas coletivas ou vídeos sobre isso aqui não, mas você precisa gerar um conteúdo e não tendo também as entrevistas, você fica sem o que falar. Isso é ruim, né? Porque a gente precisa de movimentação para comentar aqui com vocês também. E sem considerar os patrocinadores, quem patrocina o Goiás, tem ali os banners em cada uma das entrevistas, enfim, não pode ser assim, o Goiás não pode ser tocado dessa forma. E é algo que eu sempre odiei. Ou você dá entrevista todo jogo, igual faz o Adson Batista. Eu, se fosse dirigente ou do Goiás ou de qualquer clube, eu não seria assim. Ou você fala em momentos específicos. Porque se for para deixar para falar só após a vitória, é muito fácil, tá? Você pode estar certo em todas as vezes, mas o torcedor, querendo ou não, ele vai te linkar naquele aspecto. Quando perde, você some, quando ganha, é muito fácil aparecer. Inclusive o Paulo Rogério Pinheiro ficou marcado, né, neste cenário, né, com essa característica pelo torcedor do Goiás. Na entrevista, o Lucas Andrino respondeu que ele não era igual ao Adson Batista ou ao Hugo Jorge Bravo, né, o presidente do Vila Nova, os dois que têm essa característica aqui no estado de comentarem, de dar as suas declarações, as suas opiniões após cada uma das partidas. Ele diz que como o Estado acaba tendo esta cultura, e isso é verdade, né, com os outros dois rivais, acaba que gera uma expectativa, uma dúvida em relação ao Goiás. Eu concordo que cada um tem o seu estilo de ser, só que fugir das responsabilidades também não é certo. Por exemplo, quantas entrevistas o Ailey deu no ano passado no Goiás? Eu acho que eu lembro aqui de 3, talvez de 3. Ali depois daquele jogo contra o Santos, né, que o Goiás foi roubado lá na Vila Belmiro. Depois, acho que uma entrevista já na reta final, na metade do Campeonato Brasileiro e só. Então assim, volto a dizer, eu sendo dirigente do Goiás, eu não sou hipócrita aqui também não sou o dono da razão, não quero me meter e tomar vaga política de ninguém no Goiás, Deus me livre, estou muito longe disso. Só que eu, por exemplo, volto a dizer, eu não daria entrevista depois de cada um dos jogos. Acho que isso para mim acaba sendo desnecessário, você pode falar uma bobeira.
Agora, por exemplo, por que não uma entrevista a cada 15 dias? Independente se você está ganhando, se está perdendo, essas pessoas do clube também têm que ser questionadas. O diretor de futebol, eu entendo, ele tem o seu trabalho, ele tem o bastidor ali também pegando fogo, mas não custa nada dar uma explicação para o torcedor, porque muitas das vezes você faz até algo certo, só que o torcedor não está ouvindo aquilo. Primeiro, o Goiás é um clube fechado, então você não consegue nem sequer ter informação do que está acontecendo. Então não tem como você, por exemplo, noticiar uma notícia positiva que por acaso esteja acontecendo no clube. E segundo, não tem entrevista. Então penso que deveria ter algo mais criterioso nessas declarações também, assim como são as entrevistas dos jogadores. Não acho que um diretor tem que vir a público e explicar o que está acontecendo a cada 5 dias, acho que não é esse o cenário, mas volto a dizer, algo talvez como uma entrevista mensal, ou a cada 15 dias, seja de uma explicação do Andrino ou do Luciano Patiello, ou através de um portal de transparências, não só com aquelas notinhas, mas uma explicação, alguma forma do torcedor também, sei lá, interagir com eles, questionar, enfim, sem ficar essa coisa de, manda para tal pessoa que ela me repassa. Enfim, infelizmente, esse é o cenário do Goiás hoje. Então, concordo, eu não gostaria, por exemplo, de ver o Lucas Andrino dando entrevista a todo jogo no Goiás, não, acho que isso para mim acaba sendo desnecessário. Eu acho que ele deu entrevista contra o Operário, não, perdão, foi contra o Operário, acho que sim, depois da demissão do Zanardi, né, naquele jogo contra o Novo Horizontino. E sempre quando o Goiás apresenta um jogador, um treinador, ele tá por ali, ele acaba falando também um pouco mais. E esta entrevista agora, sem considerar aquelas do início, no seu anúncio. Então, assim, eu vejo que, ok, faz parte, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas o Goiás ele tá um clube muito fechado. Inclusive o André Rodrigues ele comentou sobre isso. É o próximo tópico que eu quero comentar com vocês aqui no vídeo também. Lembrando que para você fazer a sua aposta é com a Pix Brasil, agora a Jogo de Ouro, essa parceria da Pix Brasil com a Jogo de Ouro, entrando de vez nas leis brasileiras. Agora você pode apostar ainda com mais segurança na Jogo de Ouro a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado para vocês conhecerem também a plataforma. Como por exemplo a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o empate entre Mirassol e Novo Horizontino, pagando 3 a cada real apostado, ou seja, se apostar R$10 no empate nesse jogo, volta 30. Uma vitória do Operário contra o Paysandu a 1,93 e vitória do Guarani contra a Ponte Preta na cotação de 3, um empate a 3,14. Tem o jogo do Goiás também na próxima semana contra a Chapecoense, os jogos do futebol internacional, a Série A do Campeonato Brasileiro você encontra em primeira mão com a Pix Brasil, agora a Jogo de Ouro. Vou deixar todas as informações, faça o seu cadastro e lembrando, você pode entrar com o mesmo login e senha que você tinha anteriormente no site da Pix Brasil. Se der algum tipo de erro, você pode entrar em contato com o suporte através, por exemplo, do Instagram da Pix Brasil e tirar todas as suas dúvidas. Eu vou deixar as informações pelo link aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado. A outra declaração também importante nesta última entrevista foi do André Rodrigues, um desabafo, né, do André que cobre o Goiás há 20 anos, pelo menos, né? Acho que ele está no dia a dia aí do clube desde 2003, afirmando que não há um cuidado com os setoristas do Goiás, além de fechar os treinos, não tem as entrevistas, o Goiás também que, segundo o André, ele não tem nem sequer o número, né, do Lucas Andrino, e assim, é algo que eu entendo os dois cenários, tá? Eu entendo que o diretor, o próprio jogador, pelo contato, como a imprensa acaba tratando muitos deles, às vezes você acaba se chateando e melhor preservar. Tá? A identidade, preservar aquela questão de ficar em cima o tempo inteiro, às vezes até mesmo se seu número espalha no WhatsApp e o torcedor começa a te xingar sem parar, eu entendo. Só que em um outro aspecto, volto a dizer, é importante também para quem cobre o clube, e eu volto a falar isso também, porque às vezes a gente tá aqui ou pega uma informação que eles falam, mas a informação não é verdadeira. Só que você pode perguntar pro Patiello, pro Andrino, eles vão te demorar talvez uma semana para responder. Isso e responder, se te der bola, se você conseguir um número de contato. Então acaba que nem eles próprios dão esse parecer para a imprensa. E isso também é uma resposta para o torcedor, porque o torcedor ele está ali no dia a dia, não tem como ele se preocupar com o número do Andrino para mandar uma mensagem para ele e tirar uma dúvida. Não tem como, tá? Ele não vai conseguir isso mandando uma mensagem ali no Instagram. Então, quais são esses responsáveis? A galera da imprensa, que tenta chegar, tentando ter uma aproximação com a diretoria do Goiás,
mas não consegue. E esse desabafo também do André Rodrigues na última entrevista, de forma educada. O André é um cara sempre pontual nas suas colocações, confirmando, né, aquilo que a gente já via no clube há bastante tempo. E teve um outro aspecto também que o Andrino mencionou nesta entrevista, que foi sobre o Dieguinho. Ele comentou sobre alguns jogadores que devem continuar para o ano que vem, o Goiás que já está planejando o seu ano de 2025, penso que isso é sim muito importante. O Andrino afirmou que existe uma expectativa do Goiás e que ele está assim esperançoso para a renovação contratual do Dieguinho para o ano que vem. Eu já falei sobre isso, o que eu tenho de informação e também uma sensação do Goiás é que o Dieguinho não deve continuar no clube, tá? Agora dando uma opinião minha, tá? Se o Dieguinho fosse para continuar, ele já teria renovado o seu contrato. Acho que não deixaria para essa reta final e o Goiás terá de novo a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, a não ser que consiga oferecer de fato um salário maior para o jogador, um padrão Série A do Campeonato Brasileiro, aí acho que até pode acontecer, mas o Dieguinho aí com 28 anos, enfim, não me surpreenderia se ele buscasse novos áreas para o ano que vem, e a maneira mais fácil do jogador, né, sair do clube é de fato na reta final de contrato, quando não é necessário nenhum tipo de compensação financeira para aquele clube que detém os seus direitos, no caso o Goiás hoje, com a reta final de vinho. Então, espero que o Lucas Andrino esteja certo, né, nessa esperança de renovação. Penso que o Dieguinho é sim um nome bastante importante para o Goiás nos próximos anos, mesmo não fazendo uma temporada dos sonhos, ainda é um jogador muito melhor do que qualquer outro que o Goiás vai trazer para a lateral direita do ano que vem. Então é melhor renovar com esse cara e já manter um espinha dorsal. Eu já falei sobre o Paulo Rogério Pinheiro, as declarações que ele também deu na Rádio Bandeirantes. Eu vou deixar para vocês na tela final, esse vídeo especificamente. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa também sobre esse cenário conturbado aí no Goiás. E eu concordo, tá? Eu vejo que cada um tem a sua maneira de ser. Eu gosto do Adson Batista, gosto do Jorge Bravo. Volto a dizer que não seria este o meu perfil de condução do clube, só que são presidentes que, diferentemente do Goiás, que hoje não tem torcedores, né, naquela administração, na cúpula maior do Goiás. E vejo que isso o torcedor iria sentir falta, como já está cobrando agora, um torcedor à frente do clube. Não acho que isso seja solução para nada também, mas muitas das vezes aquele cuidado, aquela cautela com a torcida, com até mesmo a forma de você comunicar-se ao torcedor, ela é mais sincera quando é um torcedor do clube, isso é claro, tá? E a gente não vê, né, mais o Ali Pinheiro, o Paulo Rogério. Eu vejo que é sim uma evolução para o Goiás. Eu não sou a favor desta manutenção de um modelo associativo, com esse tanto de números de conselheiros, mas é algo que o torcedor do Goiás, tendo o Hugo Jorge no Vila e o Adson no Atlético, ele de forma inevitável faria esta comparação, tá bom? Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta também com a Pix Brasil, agora jogo de ouro. Eu vou deixar todas as informações pelo link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!